queria destacar algumas realizações no período em que eu estive na presidência da associação, naqueles 4 anos. Um deles certamente foi esta questão da exclusão da verba de representação do redutor, que na verdade é o teto remuneratório, o teto salarial. Nós denominávamos de redutor porque efetivamente havia uma redução drástica na nossa remuneração. A verba de representação, ela significa nada menos do que 170% dos nossos ganhos, de modo que ela era a principal verba que integrava a nossa remuneração, como ainda continua sendo. E ela ficava toda presa por meio do teto remuneratório que era o de secretário de Estado. Esta questão foi debatida não só politicamente, com várias tentativas de modificar isso por meio de legislação, como também judicialmente. E a nossa vitória veio por meio judicial, pela via judicial. Não veio pela via política, porque havia uma ação proposta ainda na gestão do colega Roberto Machado Filho, que nós tivemos sucesso. E houve recurso por parte do Estado, o tribunal não mudou a decisão de primeiro grau, e quando baixou para execução, nós vimos que nós estávamos diante realmente da possibilidade de discutir quais eram as verbas que sairiam do famigerado redutor salarial por meio daquela ação. E aí começou uma discussão entre nós, na associação, e o gabinete da Procuradoria, com entendimentos diversos do que seriam as verbas de natureza pessoal e as relativas ao exercício da função, que eram as verbas que o Supremo havia reconhecido como aquelas que estavam fora do teto remuneratório. E com isso nós tivemos um período de expectativa com relação ao gabinete, porque nós estávamos propondo a execução e precisávamos que o procurador-geral da época, o nosso colega Luiz Carlos Caldas, comungasse da nossa opinião de quais eram as verbas que deveriam estar fora do redutor. Até que chegamos realmente a algo como um consenso a respeito disso, não é? Nós fizemos o nosso pedido de execução, o gabinete respondeu e ficou a decisão da execução ficou realmente bastante favorável, refletindo o que era a opinião predominante à época no judiciário. E com isso nós tivemos um ganho de remuneração muito grande. Nós dobramos pelo menos a remuneração, que era quase triplicamos, que era o valor da verba de representação. Foi a primeira grande marca da gestão. Foi um trabalho em comum, um trabalho da associação e do gabinete da Procuradoria, ainda que naquele momento nós tenhamos tido atrito sobre quais seriam aquelas verbas, como fazer aquilo, cada um na sua trincheira, vamos dizer assim, até para que não se misturassem os polos, não é? Mas no final o resultado foi bastante satisfatório para a carreira. Eu penso que essa tenha sido assim, uma grande marca, não só da gestão da associação no período, como também da própria gestão do gabinete. No gabinete. Você também, durante esse período também, você participou da compra e da primeira reforma da sede da associação? Sim, foi na minha gestão que nós pensamos que era hora de ter um local para nós. E onde quem teve antes? Pois é o que eu ia dizer. Quem teve grande participação nisso foi a colega Gisela e o colega Marés. O Marés era o procurador-geral e a Gisela acho que era a diretora da Procuradoria-Geral. E havia, obviamente, uma proibição de que as associações de caráter privado ocupassem prédios públicos, é previdente. E esta vedação legal não estava sendo devidamente observada no nosso caso. Nós tínhamos uma salinha dentro do prédio que hoje funciona o Museu Oscar Niemeyer, que era o prédio das secretarias, onde a Procuradoria-Geral do Estado funcionou muitos anos, e ali tínhamos uma salinha emprestada pelo gabinete. Até que houve o que eu chamo de despejo da PEP. E graças a esse despejo, nós nos mobilizamos para comprar uma sede. Pensamos em local, um escritório, e achamos que não, que nós devíamos ter um local que ao mesmo tempo fosse
sede administrativa, né? E também social, cultural, recreativa. Só não deu para fazer um campo de futebol, mas não mais deu para atender realmente a quase tudo que nós precisávamos. Fizemos uma assembleia para fazer um chamamento a respeito do dinheiro a compor este fundo para a compra da sede. Nós tínhamos um pouco em caixa, precisávamos de muito mais. E houve assim uma surpreendente boa reação de todos da carreira. Foi uma assembleia muito concorrida. Aliás, ela foi tão ou quase tão concorrida como aquela em que nós deliberamos a respeito daquela execução sobre o redutor salarial. E houve um grande apoio dos procuradores, tanto os ativos quanto os inativos, para a compra da sede, para o desembolso do valor que faltava. Foram assim momentos de muita solidariedade entre os integrantes da carreira, em que se percebeu que não era só a questão remuneratória que nos mobilizava. Haviam outras questões que nos importavam muito e que efetivamente conseguiu nos mobilizar. Uma delas, então, foi essa da compra da sede. E como ela não estava bem apropriada para o nosso uso, nós fizemos uma primeira reforma modesta, mas foi uma reforma que naquele momento nos atendeu. E depois outras reformas foram feitas em outras gestões, culminando com a belíssima casa que nós temos hoje, que comporta a sede da PEP. Você também tem participação na revista da PGE, até eu tenho essas revistas em casa, nessa época mesmo, 96, Foi, 95. Nós retomamos na nossa gestão a publicação da revista, também num trabalho em conjunto com o gabinete da Procuradoria. A última revista tinha sido publicada, se não me engano, em 87. Em 95 nós fizemos um esforço de retomar esta publicação, conversamos com o gabinete, e o gabinete também aderiu à ideia, e nós fizemos então a publicação em 95, 96 e 97. Depois houve uma paralisação, 98 foi o ano que eu saí, que eu terminei o último mandato, nós não fizemos essa publicação, e depois também ela não foi retomada, né? Não foi. Você também tem, acho que, o site da PEP, suponho que seja até a primeira. Foi, uma história bem interessante, porque eu me lembro que meu filho estava com 10 anos à época e ele desde os 5 anos tinha computador. Isso parece nada hoje, que as crianças já nascem com computador no colo. Mas naquele período, há muito mais de 10 anos atrás, né, isto não era tão comum. E o meu filho fez, eu pedi a ele que eu queria um site da Procuradoria, que eu queria que os procuradores pudessem, por meio do site, se inteirar do que acontecia. E ele fez e me presenteou no dia do meu aniversário, em 28 de setembro, não me lembro se exatamente de 96, acho que foi 96. Foi logo que nós instalamos a sede da associação.